Bem-vindo à aula 2 do módulo 1. Hoje a gente vai falar sobre uma única lei. Sabe, uma regra de ouro que, se for a única coisa que você aplicar de tudo que a gente vai ver, eu garanto, seus resultados em vendas vão ser, assim, completamente diferentes. Mas antes da gente pular para a solução, a gente precisa encarar o problema de frente, né? Pensa comigo aqui. Existe um erro que é quase um vício de mercado, que a grande maioria dos vendedores comete e que, olha, simplesmente mata a venda. Mata antes mesmo dela começar de verdade. Tenta lembrar aí, por um instante, da sua última reunião. Qual foi aquele impulso? Sabe, aquela vontade quase incontrolável que bateu logo no comecinho da conversa? É isso aí. Essa ansiedade de mostrar o quão incrível é o seu produto, de pular direto para a proposta, né? A gente fica tão focado em apresentar a nossa solução que acaba, sabe, atropelando a única coisa que de fato importa, entender de verdade o que está acontecendo do outro lado da mesa. E é justamente para consertar isso de uma vez por todas que existe a lei do diagnóstico. E entenda bem, isso aqui não é só uma técnica, é uma filosofia. É a linha que separa o vendedor amador do profissional de elite. Bora mergulhar nisso? Olha, grava bem essa frase. Ela vai ser o nosso mandamento a partir de hoje. Toda vez que se oferece uma solução sem antes ter feito um diagnóstico completo, na prática, a gente está chutando. E em vendas de alto nível, um chute, nossa, custa muito, muito caro. Imagina só essa situação. Você vai no médico com uma dor de cabeça terrível. E aí, sem te fazer uma única pergunta, ele já te dá uma receita para um remédio super forte. E aí, você confiaria? Claro que não. Então, por que raios em vendas a gente acha que deveria ser diferente? Olha que interessante essa comparação que está na tela. O processo de um médico respeitado é claro, né? Primeiro o diagnóstico. Ele vai investigar, perguntar, entender. Só depois é que vem a prescrição. Agora, o vendedor comum inverte tudo. Começa com a apresentação, com o pitch. E depois? Bom, depois fica na torcida, né? Rezando para ter acertado no escuro. Simplesmente não faz o menor sentido. E agora vem a parte, para mim, mais fascinante. Isso aqui não é só intuição ou bom senso, não. Tem ciência de verdade por trás. O diagnóstico funciona porque ele literalmente conversa com a forma como o nosso cérebro constrói confiança e toma decisões. É neurociência pura. Então, essa lei do diagnóstico se sustenta em 4 pilares fundamentais. E pode acreditar, entender cada um deles vai te dar uma clareza absurda sobre o poder que essa abordagem tem. Vamos passar por eles um por um. O primeiro pilar, então, é reduzir a reatividade. Pensa assim, todo comprador entra numa conversa de vendas com a guarda alta, na defensiva. Mas quando você faz perguntas e ajuda a pessoa a nomear o problema, a rotular o que ela sente, o jogo vira. Por exemplo, em vez de só ouvir nosso processo aqui é lento, você pode perguntar, entendi. E essa lentidão, o que ela causa no seu dia a dia? É mais frustração? É perda de prazo? Fazer isso tira a pessoa do modo emocional de medo e a traz para o modo racional, para o modo de solução de problemas. Traduzindo isso de uma forma bem simples, é como se você desligasse o alarme de incêndio do cérebro do cliente, sabe? A amígdala, e ligasse a parte que de fato resolve os problemas, que é o córtex pré-frontal. De repente, a conversa deixa de ser um confronto e se torna uma colaboração. É uma mudança de chave. Vamos para o segundo pilar. Criar confiança na fonte, ou seja, em você. Ao seguir um método, ao fazer perguntas inteligentes e mostrar um interesse genuíno em entender antes de propor qualquer coisa, você se posiciona como um especialista, um verdadeiro médico de negócios. E vamos combinar, as pessoas confiam muito mais em especialistas que têm um processo claro e transparente. Agora, o terceiro pilar. E esse aqui, é poderoso. Quantificar a perda. Pensa bem, um problema vago, uma dor, é muito fácil de ignorar, de deixar para depois. Mas quando o seu diagnóstico consegue transformar essa dor em um número, em dinheiro, aí a urgência muda completamente. A conversa para de ser sobre o seu preço e passa a ser sobre o custo de não resolver o problema. Olha só o impacto disso na prática. Uma coisa é o cliente dizer, estamos perdendo tempo com retrabalho. Ok. Outra coisa, completamente diferente, é ele visualizar na frente dele que esse mesmo retrabalho custa R$120 mil por ano para a empresa. Pronto. Agora sim nós temos um problema real, palpável, que exige uma solução urgente. E para fechar, o quarto pilar, mover a ação. Sabe como? Um diagnóstico bem feito, através de perguntas estratégicas, cria uma espécie de lacuna de informação na mente do cliente. Ele começa a perceber coisas que nem sabia que não sabia, sabe? E aí, ele fica genuinamente curioso para entender como resolver aquilo. O resultado
É ele quem passa a pedir para ouvir a sua solução, e não mais você que precisa ficar empurrando ela. Ok? Depois de entender tudo isso, a ciência, os pilares, se você tivesse que sair daqui com uma única regra para seguir, o mandamento final de toda e qualquer venda consultiva, qual seria? Seria esta aqui. Pergunte primeiro. Sempre. Simples assim. Direto. E inegociável. Antes de falar do seu produto, antes de abrir a sua apresentação, antes de sequer pensar em mandar uma proposta, diagnostique. Então fique essa reflexão. Será que o sucesso da sua próxima negociação não está na sua melhor resposta, mas sim na sua melhor pergunta? Então, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos recapitular. A mensagem central de hoje é: pare de vender, comece a diagnosticar. Use as perguntas como sua principal ferramenta para diminuir a reatividade do cliente e construir confiança. Transforme os problemas dele em números, para que a conversa seja sempre sobre valor e não sobre preço. E, acima de tudo, não se esqueça da regra de ouro. Pergunte primeiro, sempre. E para reforçar tudo que a gente viu aqui, não esquece de baixar os materiais de apoio que estão aqui na descrição, tá? Além disso, no final do módulo vai ter um áudio especial, tipo um podcast, com uma conversa a mais sobre os pontos principais. São recursos para ajudar a fixar mesmo o aprendizado. Se esse conteúdo aqui foi útil, se te ajudou de alguma forma, curta, deixa um comentário, compartilha e, claro, se inscreve no canal para não perder nada. Isso ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas. E se você quiser e puder apoiar ainda mais o nosso trabalho, considere fazer uma contribuição. Qualquer valor já faz uma baita diferença e nos permite continuar produzindo conteúdos de qualidade para toda a comunidade. E já se prepara, viu? Porque na próxima aula a gente vai colocar a mão na massa de verdade. Vamos construir juntos um manual prático para definir o seu perfil de cliente ideal, o famoso ICP. Você vai aprender passo a passo a mirar sua energia em quem realmente importa. Eu te vejo lá.